Urgente! O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acaba de pedir a abertura de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus 3 filhos e mais de 20 aliados, com base no relatório da CPI da Covid-19. Essa decisão reacende um dos capítulos mais polêmicos da política recente e levanta muitas dúvidas sobre o papel do STF e o futuro da democracia brasileira. Hoje, vamos entender juntos o que está acontecendo. Qual a origem desse pedido? Quem são os alvos, o que está em jogo e, principalmente, quais serão as consequências para o Brasil? Contexto da CPI da Covid. Para compreender essa nova ofensiva contra Bolsonaro, é preciso voltar a 2021, quando a CPI da Covid foi instalada no Senado. O objetivo oficial era investigar possíveis omissões do governo federal durante a pandemia. Mas desde o início ficou claro que a CPI se transformou em um palco político, comandado por nomes como Omar Aziz e Renan Calheiros. Durante meses, depoimentos foram colhidos, mas a condução foi marcada por polêmicas. Testemunhas selecionadas, foco quase exclusivo no governo federal e pouca investigação sobre estados e municípios, onde houve inúmeros casos de corrupção com verbas da saúde. No relatório final, assinado por Renan Calheiros, Bolsonaro foi acusado de crimes como genocídio indígena, charlatanismo, prevaricação e até crimes contra a humanidade. Acusações que, à época, foram criticadas por juristas que consideraram os termos exagerados e mais políticos do que técnicos. Quem são os alvos do inquérito? O pedido de Flávio Dino não mira apenas Bolsonaro. Além dele, estão na lista seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Todos, de alguma forma, ligados à comunicação e às decisões políticas do governo. Mas não para por aí. Ex-ministros da Saúde como Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga também estão na mira, assim como outros aliados próximos que fizeram parte da gestão. No total, mais de 20 nomes podem se tornar réus em investigações que têm potencial de se arrastar por anos. Isso deixa claro que o alvo não é apenas Bolsonaro, mas todo o seu núcleo político e familiar, um movimento que pode desarticular a base de oposição e tentar esvaziar sua força para 2026. O papel de Flávio Dino é importante destacar. Quem é Flávio Dino, o responsável por esse pedido? Ex-juiz federal, ex-governador do Maranhão e ex-ministro da Justiça de Lula, Dino foi recentemente indicado por Lula ao STF. Sua ascensão foi rápida e sempre ligada ao projeto da esquerda. Agora, como ministro da Suprema Corte, Dino se coloca na linha de frente contra Bolsonaro, dando continuidade ao embate político que já travava como ministro. Isso levanta uma questão delicada. Até que ponto um magistrado pode ser imparcial quando tem um histórico tão alinhado a um lado político? Críticos afirmam que Dino estaria transformando o STF em um instrumento de guerra política e não em uma corte de garantias constitucionais. Reações políticas e jurídicas. A reação foi imediata. Aliados de Bolsonaro afirmam que se trata de mais uma etapa de perseguição, uma tentativa de mantê-lo fora das eleições de 2026. Eles lembram que Bolsonaro já enfrenta múltiplos processos, muitos deles questionados por falta de base legal sólida. Do outro lado, setores da esquerda comemoram, dizendo que a justiça está sendo feita e que os responsáveis pela condução da pandemia precisam ser punidos. Juristas, porém, alertam. Transformar um relatório político do Senado em inquérito judicial abre um precedente perigoso. Se isso se torna regra, qualquer governo pode ser vítima de CPIs montadas com interesses políticos e depois criminalizado no STF. Impactos para 2026. O que isso significa para o futuro do Brasil? Para Bolsonaro, pode representar um novo obstáculo jurídico, somando-se à sua inelegibilidade já decretada pelo TSE. Mas, ao mesmo tempo, essa perseguição pode fortalecer sua narrativa de vítima, aumentando o apoio popular entre conservadores e direitistas. Seus filhos também ficam mais vulneráveis, e isso pode limitar sua atuação no Congresso e nas câmaras legislativas. Em contrapartida, a esquerda aposta que, enfraquecendo a família Bolsonaro, abre espaço para Lula e seus aliados dominarem o cenário político. Mas há um efeito colateral.
a sensação de que a justiça está sendo usada como arma política. Isso pode gerar desconfiança nas instituições e aumentar a polarização já existente no país. STF, Tribunal de Justiça ou Tribunal Político? A pergunta que não quer calar é: o STF ainda age como guardião da Constituição ou já se transformou em um ator político central? Decisões como essa mostram que a Suprema Corte não apenas julga, mas interfere diretamente no jogo político. A figura de Flávio Dino é o símbolo dessa mudança. De político aliado de Lula a ministro julgador de Bolsonaro em poucos meses. Esse movimento pode ter consequências graves para o equilíbrio entre os poderes, colocando em xeque a própria democracia. Conclusão ao pedido de abertura de inquérito contra Bolsonaro, seus filhos e aliados marca mais um capítulo da guerra política no Brasil. De um lado, há quem diga que é justiça. Do outro, quem denuncia perseguição. O fato é que a democracia brasileira está sendo testada e o futuro político do país pode depender da forma como essa batalha será conduzida. E eu pergunto a você: esse inquérito é uma medida de justiça ou um instrumento de perseguição política? O STF está protegendo a Constituição ou minando a democracia? Deixe sua opinião nos comentários. O debate está só começando.